Convidamos para proferir sua palestra o servidor Fernando Luiz Brito de Melo. Fernando Luiz, ele é administrador, pós-graduado em Tecnologia da Informação, programador e analista de sistema do Prodazem, foi chefe de serviço do SAG do Prodazem, também foi diretor do Prodazem no desenvolvimento de sistema, chefe de serviço do SPE Prodazem e líder do projeto de Business Intelligence, Arquimedes, Sistema de Informações Gerenciais utilizado no Senado. É líder do programa de modernização da gestão da comunicação social e foi coordenador do Planejamento Estratégico e Gestão Estratégica da SECOM. E também é líder do projeto Portal de Colaboração da SECOM. É um prazer estar aqui para conversar com vocês e trazer alguma experiência que eu obtive nesses mais de 30 anos do Senado, junto com grandes colegas, profissionais super competentes. Eu estou aqui pensando, né, quem sou eu? Eu sou um cara que gosto de partir para práticas. Eu vejo alguém com dificuldade na área de tecnologia, eu quero ajudar. Quando surgiu lá o smartphone, eu fui um dos primeiros a usar. Porque eu falei, um dia alguém vai precisar de ajuda e eu preciso saber. Eu sou da área de tecnologia. Quando lançaram o DVD, lá no mundo, os primeiros aparelhos foram vendidos em Nova York. Por sorte, eu estava em Nova York e eu fiquei que nem um maluco atrás de conseguir comprar um dos primeiros aparelhos de DVD para poder chegar em Brasília e poder mostrar para os meus amigos, para que eles conhecessem a tecnologia. Então, esse sempre foi o meu jeito. Tecnologia é a coisa que eu gosto de fazer. O Tostes ficou com a parte boa da palestra, da teoria, a parte mais fácil, brincadeira. E eu tentei trazer para vocês uma experiência de como colocar isso em prática. E, como analista de sistemas que eu sou, eu pensei e tenho certeza que a tecnologia é uma ferramenta de apoio à gestão do conhecimento. É a forma de, digamos assim, o mais importante na gestão do conhecimento são as pessoas e as suas relações, isso tudo que o Tostes falou, os processos de gestão do conhecimento. Mas tudo isso fica mais fácil quando a gente faz uso da tecnologia, para que ela ajude a gente a acelerar e facilitar esse processo. Bom, a minha ideia aqui é falar de 3 coisas. Primeiro, eu vou mostrar uma análise de perfil. Eu fiz um estudo sobre vocês. Então, eu queria mostrar um pouquinho de vocês, do perfil de vocês. É digamos assim, uma prática de gerar conhecimento. Depois eu vou falar um pouquinho da minha visão pessoal da gestão do conhecimento. E eu vou fazer um auto-disclaimer, igual o meu amigo Tostes. E tudo que eu vou falar aqui são coisas minhas e que eu penso a minha visão com base na minha experiência. Tá? Isso não reflete, eventualmente, alguma ideia do Senado como instituição ou de qualquer secretaria do Senado. E, por último, eu vou falar do portal de colaboração, que é uma experiência que a gente teve na comunicação social, quando eu estive lá por 3 anos. E foi uma experiência de gerar um portal onde a gente pudesse interagir, gerar conhecimento e reter esse conhecimento, facilitando a vida dos profissionais que atuam ali. E eu brincava com o pessoal e falava, esse vai ser talvez o primeiro sistema feito para vocês. Porque todos os sistemas são feitos para fazer a gestão de algum processo, de alguma coisa na casa. Como, por exemplo, a folha de pagamento é um sistema para controlar o pagamento.
E o portal de colaboração é o sistema que vai ajudar, seja qual for o profissional, dentro do setor dele, a executar com facilidade e reter o conhecimento daquela equipe, fazendo com que todos tenham uma performance melhor e mais rápida. Pelo menos essa é a ideia que a gente tinha na época. Vamos ao primeiro item, então. Análise do perfil dos alunos. Vocês, alunos desse programa de formação gerencial, eu fiz um exercício de gestão do conhecimento. Fui lá, peguei os dados que estão registrados no banco de dados. Usei um pouco da minha experiência, agreguei os dados, selecionei alguns que são importantes, desprezei outros, como o Tostes falou, e dei algum sentido a esse dado. Isso virou uma informação que eu vou mostrar para vocês. E essa informação poderá ser utilizada por vocês, para alguém pode ser útil, para tomar alguma atitude, para fazer algo maior, ser utilizado, servir como input para uma tarefa maior. E então isso seria a geração de um conhecimento. Então vamos lá. O público-alvo aqui o público-alvo dessa iniciativa de melhoria da gestão, de capacitação de gestores FC2, né, o foco eram 290 aproximadamente pessoas, FC2 da diretoria geral. Então eu fiz aqui uma análise no dia 30 de junho, usando um painel que foi desenvolvido por mim, e isso quer dizer que se tiver algum erro aqui eu sou o culpado, e usei a infraestrutura do Prodazem, o portal Galileu. Então vamos lá. Vocês são compostos dessa forma: 22% é do sexo feminino e 78% masculino. A gente já pode fazer algumas inferências aqui, né? Acho que tem muito macho nesse negócio aqui. Podia estar na hora da gente melhorar um pouco esse negócio. E olhando assim, depois, distraidamente, eu pensei assim, é um legítimo Pac-Man. Total de pessoas por faixa etária. Vocês, 11% está entre 20 e 29, 24% entre os 30 e 39 anos, 20% entre 40 e 49 anos, 40% entre 50 e 59 anos e 5% entre 60 e 70. A média de idade de vocês é de 45 anos. E o mais novo tem 25 e o mais velho tem 67. Do ponto de vista da formação de vocês, 14% são administradores, 10% são formados em Direito, 5% em Informática, uma outra denominação para a mesma coisa, talvez Ciência da Computação, Gestão Pública e assim por diante. Só para a gente entender um pouquinho mais quem são vocês. Essa era uma análise interessante que poderia ter sido utilizada antes de criar esse programa de formação. Você entender com qual público que nós estamos lidando, né? Dessa forma, fazer algo que seja que represente e que seja útil, mais útil para vocês. Eu só voltei um slide aqui para dizer o seguinte: eu fiquei aqui um pouco... me chamou a atenção aqui, 60% de vocês está na faixa etária entre 40 e 60 anos, e 59 anos, né? É um pessoal bastante experiente, digamos assim. Por escolaridade, tá? Isso aqui são dados que estão armazenados do Ergon.
Eventualmente, pode ser que algumas pessoas que estão com um nível de escolaridade abaixo ou menor, talvez não tenha atualizado essa informação na base, mas o que está refletindo lá, o que está dito lá é que 41% está no nível, o seu maior nível de escolaridade é pós-graduação, 30% ensino superior, 11% ensino médio, 7% mestrado, ensino superior incompleto 5%, e assim por diante, talvez mencionar ali 1% de doutorado. Então, na realidade, são 2 pessoas que estão no nível de doutorado, né? Nesse grupo de vocês. Vocês também, entre o tempo de Senado Federal, não quer dizer o tempo de experiência total profissional, mas apenas de Senado, né, 23% tem menos de 3 anos. Isso me chamou a atenção. Legal, né? O Senado está dando chance para quem está chegando agora, que eventualmente até já tem experiência gerencial em outras instituições, e vocês estão tendo a oportunidade de participar, né, da gestão das equipes aqui da Diretoria Geral do Senado. 17% está entre 3 anos e 9 anos. Eu pensei em fazer um corte ali em 3%, até imaginando aquela questão do probatório, né? Que isso também dá um destaque, um conhecimento adicional, uma coisa que eu tenho na minha cabeça, aquilo que o Tostes falou, que eu utilizei na hora de gerar essa informação. E assim por diante, até chegar ali, 33% está entre 30 e 34 anos de casa, tá? E 1%, vou destacar também o último ali, que é 1%, tem mais de 40 anos de casa. Então, tem 2 colegas nossos que estão aqui, não sei se estão aqui na sala agora, tem mais de 40 anos do Senado. Eu estou ali na faixa dos 33% ali, ó. Eu faço parte daquele grupo. Se eu estivesse inscrito no PFG, mas não estou porque eu não estou subordinado à diretoria geral e não estou participando. Estou só ajudando na organização em algumas coisas. Essa aqui é uma informação que eu encontrei lá no Ergon. O top 10 em número de cursos registrados no Ergon nos últimos 3 anos. E, normalmente, as pessoas têm registrado a capacitação que têm feito em função do adicional de especialização. Esse adicional de especialização é uma ação positiva que incentiva as pessoas a se capacitarem, e isso é útil para a gestão do conhecimento. É uma iniciativa muito legal. E as pessoas têm colocado lá. Então, em 2000, de vocês aqui, né, mais ou menos, as pessoas aqui à direita, deixa eu pegar aqui, à direita aqui, então, as pessoas, as top 10 aqui que registraram no Ergon 3 cursos que geraram adicional de especialização, né? Eu fiz questão de não identificá-los, ficou só a última letra do nome. E então, as pessoas que têm mais cursos registrados no Ergon nos últimos 3 anos, que estão contando para adicional de especialização, é esse aqui. E eu acho que a gente deveria ver esse número crescendo, né? Que pelo menos cada um de nós pudesse fazer pelo menos uns 2 treinamentos, 2 cursos grandes por ano, para poder não só contar para adicional de especialização, mas cada vez mais contribuir para o conhecimento e para melhorar o Senado como instituição. Eu resolvi fazer essa brincadeira aqui, que diz o seguinte: este conhecimento se autodestruirá em poucos dias.
Por que eu falo isso? Eu gastei um tempo, fui lá, busquei o dado, trabalhei, coloquei minha experiência, minha interpretação para poder chegar nessa análise, tá? Mas como a gente não tem uma ferramenta prática e que eu possa registrar e deixar registrado, e a partir desse momento, desse registro, que outras pessoas do Senado saibam que essa análise foi feita por mim, porque dessa forma eles podem saber quem foi o autor e pode eventualmente conversar comigo e pedir ajuda para alguma coisa. Saber que foi feito hoje, foi adicionado hoje nessa plataforma, nessa ferramenta de TI, e que ela foi adicionada hoje, nessa hora, e que outras pessoas possam ver. Qualquer pessoa que eventualmente precise de um estudo similar a esse, vai começar do zero. Mais de 99% dos servidores do Senado não sabem dessa análise que eu estou fazendo agora. Então, eles vão começar do zero, vão gastar uma energia enorme para chegar em algo parecido com isso daqui. E, nesse momento, no Senado Federal, várias iniciativas estão acontecendo da mesma forma. Todo mundo começando de novo do zero, tendo um esforço enorme, só sabe o que acontece dentro da sua sala de trabalho, não sabe e não entende direito o que é feito na sala do lado, muito menos na secretaria que fica no prédio do outro lado da rua. Esse problema é algo que a gente gostaria de ver solucionado, que mais pessoas possam usar a sua habilidade, gerar conhecimento e compartilhar, criar uma grande rede de colaboração em várias áreas de conhecimento do Senado Federal. Eu fiz essa análise com uma certa facilidade, porque eu fui treinado para isso, mas muita gente gostaria e precisa de fazer uma análise como essa e não tem ferramentas, não tem acesso aos dados. Então, as pessoas até têm a vontade de fazer, de gerar conhecimento, mas não faz pelas dificuldades que a instituição coloca. A instituição, às vezes, como não há um processo de gestão do conhecimento, uma política de gestão do conhecimento, a dificuldade vai se eternizando e muita coisa deixa de ser produzida e ser compartilhada por causa dessa dificuldade. E eu, como analista de sistemas, chegou um momento em que eu falei, poxa, eu preciso encontrar uma solução para isso. Eu via isso o tempo todo. Quantas coisas eu já produzi no Senado e desapareceu. Ninguém faz ideia, nem eu me lembro mais do que eu fiz no Senado em contribuições em vários momentos importantes do Senado. Agora, falando sobre a gestão do conhecimento no Senado, uma visão particular que eu tenho é a seguinte. Que são iniciativas isoladas, tá? Da gestão do conhecimento. Muita coisa é gerada, muita coisa é produzida no Senado, mas não tem a atenção da gestão do conhecimento. Talvez a consultoria, eu não conheço muito bem o processo da consultoria do nosso amigo Paulo Mon, que está fazendo a gestão lá agora nesse momento, é o diretor lá. Eles fazem estudos frequentes sobre os mais variados assuntos. Talvez seja a área que mais gera conhecimento no Senado Federal hoje, são as consultorias. E, enfim, essas são iniciativas isoladas. Seria legal que isso acontecesse em mais áreas do Senado. Elas não são registradas ou difíceis de acessar. Esses conhecimentos que são gerados, elas têm essas dificuldades. Não é fácil de registrar de uma forma centralizada. Isso depois eu vou enfatizar isso, né? O ideal é que esse registro fosse centralizado. Uma vez só, se faz o upload desse conhecimento para o portal e depois as pessoas conseguem acessar. Não precisa nem saber que fui eu, mas se ele, com uma palavra-chave,
como todo o documento tem metadados e tem várias informações lá dentro do documento, então ele é facilmente recuperável por um mecanismo de pesquisa eficiente. Também não há um reconhecimento do esforço dos profissionais. Eu escuto isso há muitos anos no Senado, vários colegas me falam isso. Poxa, aqui o Senado não reconhece o nosso esforço. Quanta coisa eu já fiz pelo Senado e ninguém lembra das coisas que eu fiz. Às vezes eu já fiz como o Tostes já investiu muitos anos ali na área de planejamento, de repente o Senado faz uma iniciativa maravilhosa de planejamento e esquece de um cara que já batalhou tantos anos. E aí vem a frustração, né? Que legal se a instituição, cada vez que fosse iniciar um projeto estratégico interessante, que ele fosse em um portal e identificasse aquelas pessoas na rede de colaboração deles, as pessoas que já trabalharam nesse assunto, trazer essas pessoas para poder colaborar junto desse novo projeto. Isso seria uma coisa muito legal e que ia trazer uma satisfação enorme para quem está aqui colaborando, né? Os documentos não são gerenciados. Porque a gente sabe que no conhecimento, um portal a gestão de documentos, etc., existe toda uma política de você registrar, indexar, taxonomia, política de descarte, e tudo isso está envolvido nessa questão do gerenciamento. É claro que a gente tem uma secretaria que cuida disso, né? De documentação, mas na questão da gestão do conhecimento não existe uma ferramenta prática que faça isso de forma fácil. E também um conhecimento produzido não é gerenciado. Aquilo que eu falei há pouco tempo, né? Os conhecimentos não têm um gerenciamento sobre ele, não são catalogados, não são organizados. E os profissionais se afastam, se aposentam e o conhecimento é perdido. Esse talvez seja um dos maiores problemas do Senado, e não só no Senado, a maioria das instituições tem essa dificuldade. Então, o que eu proponho e trago aqui para vocês para debate é o seguinte: as metodologias e as ferramentas de TI, elas facilitam e aceleram o processo de mudança cultural. Por isso que eu acho que é importante, ao mesmo tempo, a gente criar os grupos que vão trabalhar o processo da gestão do conhecimento, que a gente busque algumas soluções de TI que possam facilitar esse processo e fazer com que a coisa aconteça mais rápido e mais fácil para todo mundo. Dentro da gestão do conhecimento, tem uma classificação aqui das ferramentas de TI que dão apoio à gestão do conhecimento, né? O Gupta e Sharma, em 2005, eles fizeram umas categorizaram esses sistemas que ajudam, que participam e apoiam a gestão do conhecimento. Então, achei interessante trazer para vocês que tipo de sistema atua dentro da gestão do conhecimento. Até para vocês conhecerem um pouco mais, aqueles que não conhecem, né? E, então, assim, um deles é a categoria de Data Warehousing, Data Mining, OLAP e BI. Esses nomes complicados aqui, basicamente, são softwares, sistemas de informações gerenciais. Eles facilitam o acesso à base de dados e o cruzamento desses dados, gerando informação e conhecimento. O Senado Federal já atua nessa área de Data Warehousing desde 1998. O primeiro sistema, que é o Arquimedes, que vocês devem já
está agora surgindo um novo grupo, um novo nicho nessa área de ferramentas gerenciais, que é o Data Discovery, que é também uma ferramenta que o Senado já usa, que é o ClickView. O painel, essa análise que eu fiz, eu utilizei essa tecnologia. Essa análise que eu fiz do perfil de vocês, tá? Também tem o Big Data. Big Data é uma nova categoria onde sistemas que têm pelo menos 3 características: muito volume, muita velocidade e muita variedade de dados. Então, isso exige um tipo de processamento diferente e esses softwares são categorizados como Big Data. O Senado ainda não tem uma experiência nesse sentido. E aí a gente tem os softwares de gestão de conteúdo. O Senado tem um, que é o Plone, por exemplo. A gente fez uma experiência com o outro, que é o SharePoint também, mas não foi adotado. E também tem os sistemas de gestão de documentos. Aí a gente poderia citar aqui o CIGAD, né? Ele cuida do processamento, da tramitação dos documentos. Apesar de que ele não cumpre o papel direito da gestão do conhecimento, porque ele tem alguns recursos de recuperação, que ele não traz as facilidades que a gente esperava. Eu coloquei até um pouco mais em destaque esse último grupo aqui, a intranet e extranet de portal de colaboração, que foi a experiência que a gente propôs para a comunicação social. Por que eu acho importante esse portal de colaboração, a intranet de colaboração? Porque a gente viu na palestra do Tostes que a interação dos indivíduos, a relação deles é muito importante, é da relação dos grupos dentro da organização, juntando os indivíduos, fazendo com que eles conversem, trabalhem em equipe, é que o conhecimento surge. E esse portal, como o nome diz, é colaboração. E a gente acha que a melhor forma de criar conhecimento, gerar conhecimento, é através da colaboração. Não é à toa que a maioria das empresas hoje tem investido muito no trabalho em equipe. Até mesmo as escolas, estava lendo outro dia que na Dinamarca e Finlândia, nesses países que estão na frente como referência em educação, já estão quebrando as salas e começando desde do ensino elementar e fundamental, as crianças a começar a trabalhar em equipe. Né? Todo aprendizado já pressupõe a utilização da equipe. E eu acho que é uma coisa interessante que a gente deveria colocar mais em prática. A ferramenta de apoio para a gestão do conhecimento, agora entrando especificamente em um portal de colaboração, que é a minha contribuição que eu estou trazendo hoje aqui para o nosso debate, tá? Não é uma verdade absoluta, é só uma maneira de estimular o debate. Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de ter um software, uma tecnologia que facilitasse, que trouxesse esses recursos, ia ser útil para o Senado Federal. E esse portal deveria ter alguns recursos, como biblioteca digital, com um recurso de indexação fortíssimo, indexação avançada, ranking de conteúdos e colaboradores, que dentro desse portal a gente criasse comunidades de colaboração. Então, se a gente tem grupos pessoas que gostam de trabalhar com processos, então a gente vai criar uma comunidade de processo. Esses colaboradores da comunidade de processo, cada contribuição que ele colocar nesse portal, essa contribuição pode ser avaliada pelos outros colaboradores. Então, você faz um ranking, não só da colaboração que foi feita, e o colaborador que está gerando esse conteúdo também está sendo ranqueado. Então, de forma que você pode, a qualquer momento,
pegar uma área de conhecimento e fazer uma pesquisa no portal e saber quem está colaborando mais nesse assunto e quem são as pessoas que estão sendo melhor ranqueadas pelos próprios colaboradores que estão atuando dentro daquela comunidade. A gente vê alguns exemplos desse nas mídias sociais, né? Aquelas pessoas que têm um maior relacionamento, que têm mais pessoas, ele acaba sendo melhor ranqueado. Também ter que ter um fórum de discussão para que a gente pudesse elencar, selecionar assuntos para serem discutidos, e essa discussão ser registrada, para que você possa, no futuro, olhar para trás e ver quem iniciou essa discussão, o que foi discutido na época e quando, por quem, tudo isso registrado. A comunicação, tudo que está sendo gerado, está sendo comunicado ao mesmo tempo e ficando disponível para todos os servidores do Senado. E também que, como o Tostes falou, dentro da gestão do conhecimento, né, tem na organização, o conhecimento mais complexo começa lá na estratégia e o conhecimento mais básico está lá no nível operacional, mas a gente precisa facilitar a gestão da empresa. Então, a gente tem que ter nesse portal os elementos básicos e fundamentais para uma boa gestão, que é a estratégia, ela está anunciada claramente para que todos tenham acesso, os projetos que estão transformando essa estratégia em realidade, tudo isso documentado, os principais processos, a cadeia de valor dos processos da organização, está tudo lá centralizado, disponível, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer pessoa que chegar no Senado, entrou num concurso, já tem todo esse conhecimento disponível para ele investigar. E, claro, a gente não podia deixar de mencionar as pessoas, que é quem faz acontecer tudo, né? Tudo que acontece no Senado acontece porque as pessoas fizeram. Então, a gente tem que criar mecanismos para facilitar e motivar e reconhecer o esforço das pessoas. E o registro das colaborações, que foi o que eu acabei de dizer, reconhecer e valorizar o colaborador. Então, esse é o que eu acabei de falar, são as minhas visões do que eu entendo do cenário atual do Senado, a minha visão pessoal. E eu tentei sinalizar ali uma forma que talvez pudesse contribuir. E a forma que eu enxergo, uma das formas, talvez seja criar um portal de colaboração, seja em que tecnologia for, mas é um portal de colaboração. E a gente fez uma experiência dessa na comunicação social, porque, como vocês vão ver, o planejamento estratégico é um momento riquíssimo de geração do conhecimento, porque as pessoas param o que estão fazendo, se concentram em buscar uma nova estratégia, então olha o cenário interno da empresa, o cenário externo da empresa, olha o cliente, vê o que ele está procurando, qual é a expectativa, o que estão esperando de você, né? O quem sou eu como instituição. E então esse é um momento riquíssimo, gera-se muito conhecimento durante o planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, lá quando nós fizemos, nós identificamos que tínhamos 2 objetivos estratégicos importantes. Aliás, o Tostes foi um dos grandes colaboradores nesse planejamento estratégico da comunicação social, né? Abrindo um parênteses aqui, quando o Fernando César, que era o diretor na época, me chamou para ajudar na gestão, melhorar a gestão lá, eu falei, bom, se você quer fazer uma coisa de qualidade, vamos começar pelo planejamento estratégico, porque aí você tem uma estratégia, você vai mostrar para as pessoas para que direção que você quer caminhar. E eu falei, se a gente for fazer um planejamento estratégico, eu quero uma pessoa experiente para tocar esse planejamento estratégico. E eu gostaria de convidar o Tostes. E o Fernando César topou na mesma hora, também conhece já a competência do Tostes nessa área de planejamento,
E eu acho que nós fizemos um trabalho muito bom ali, né, Tocha? Um dos melhores trabalhos de planejamento estratégicos que eu já participei. Bom, fechando parênteses, voltando para cá, 2 objetivos estratégicos foram identificados no planejamento. Criar um ambiente de trabalho integrado, colaborativo e que estimule a criatividade. E também aprimorar a gestão com foco no planejamento estratégico e na integração dos órgãos da SEX. Então, o Paulo também, o Paulo Meira, que também está aqui, que era da comunicação social na época, ele ajudou a gente a construir isso. E a gente, quem era de lá na época, sabe a dificuldade que tinha, porque cada setor da comunicação ficava distante do outro. E a comunicação e a integração da equipe era um ponto fundamental. E a gente pensou, por que não fazer uma integração virtual? Então a gente pensou em dar uma solução com esse portal de colaboração, onde fosse uma intranet de colaboração, que é uma intranet diferente de tudo que vocês já viram, pelo menos a maioria, porque normalmente as intranets elas são construídas por um pequeno grupo de pessoas que faz uma seleção de um conteúdo que essas pessoas acham que vai ser útil para o resto da empresa. E o que a gente propõe é o seguinte: quem vai construir essa intranet de colaboração sou eu, você, todos. Dentro do setor de cada secretaria, aquelas pessoas é que vão decidir qual o conteúdo que vai colocar ali dentro do setor dele, na intranet deles. E o conteúdo que vai ser colocado lá vai ser todo o conteúdo que ele utiliza no dia a dia para facilitar a tarefa dele. Tá legal? Além disso, a gente precisa reconhecer o esforço das pessoas. E a gente faria isso através da rede social corporativa, que seria como um Facebook corporativo, onde, aqui na rede social corporativa, cada servidor tem a sua página. Você vai ter uma homepage, onde você vai colocar o seu perfil, o que conhecimento você gostaria de colaborar com os outros, a sua formação, enfim, qualquer coisa que você achar útil de colocar lá para poder mostrar quem é você. Eu já disse que ela é diferente das outras intranets, porque ela é feita por quem usa e de forma colaborativa. E ela agrega valor em todos os níveis, tá? Tanto para a alta administração, como para as chefias, como para os servidores. Ela tem recurso que a ideia é ajudar todos eles. Isso aqui era o cenário que a gente encontrava na época lá na comunicação social, né? E hoje a gente também percebe um pouco disso, que as secretarias do Senado meio que ficam, cada um está cuidando da sua parte e não tem uma visão boa da secretaria ao lado. Então, o que a gente percebe também é que a dificuldade de encontrar uma informação. Existe uma grande quantidade de dados que está sendo jogada em cima da gente todo dia, e a gente não sabe o que é bom, o que é útil. Então, esse é um desafio que a gente tem hoje, né? Como encontrar de forma fácil a informação que a gente precisa. E também existe uma pesquisa que diz o seguinte: 30% do tempo de um projeto é gasto buscando a informação que você precisa. 30% do projeto. Do tempo, 30% do tempo é gasto com isso. E a gente vê isso o tempo todo aqui no Senado. Onde está o processo? Eu acho que está na mesa do fulano. Agora, não muito, porque os processos já são eletrônicos, às vezes a gente sabe, mas um documento, uma informação, uma palestra, um PowerPoint, uma planilha, onde está essa informação? Quem tem a última versão? E normalmente isso está, a gente sabe, ou está no meio de alguém, ou está na máquina do fulano ou do ciclano. Ele saiu de férias, espera uma semana que daqui a pouco ele volta. Então a gente tem todas essas dificuldades. O e-mail, principalmente o e-mail já tem mais de 30 anos de idade.
E o e-mail é a principal ferramenta de comunicação do Senado. Quando alguém pergunta, onde é que está tal coisa? Peraí, deixa eu verificar meu e-mail. E aí fala com fulano, eu tenho uma versão aqui, mas eu mandei para tal coisa. Não, quem foi que me mandou isso aí? Tudo depende, a maioria das coisas dependem do e-mail. E a gente está querendo propor uma solução diferente, né? Peraí. Só um minutinho aqui que deu uma... agora vai. Bom, então a gente tem um cenário caótico aqui, que é essa parte de documentos que são enviados para cada um, para os computadores, e um outro efeito ruim disso é que você gasta um grande recurso de computação, que é a armazenagem de dados. O mesmo documento, às vezes, chega a ser armazenado mais de 15 vezes em versões diferentes e em vários computadores da empresa, e às vezes no Drive-U, e vai desperdiçando o recurso do Prodazem. Esse é um aspecto. Depois que você tem um portal de colaboração, a ideia é que o documento ele é armazenado uma vez. Se a gente vai por exemplo, redigir uma norma nova, ou propor algum projeto, alguma coisa, só vai ter uma versão, ela vai ficar armazenada uma vez. Todos que forem colaborar na redação desse documento, eles vão lá na biblioteca digital, tiram o documento para atualização, ele atualiza, mais de uma pessoa pode atualizar ao mesmo tempo. Na hora que ele for salvar o documento de novo na biblioteca, ele vai avisar, olha, alguém alterou por exemplo, aquele parágrafo em que você mexeu. Qual a versão que a gente deve manter como última versão? Além de tudo, o documento ele fica registrado toda a história da criação do documento, quem alterou o quê, quando foi alterado, e você pode voltar em versões anteriores facilmente. Então, esse é um dos recursos interessantes de ter num portal desse. E outra coisa, fica disponível o tempo todo, de forma centralizada, e você não precisa mais perguntar para ninguém onde está, não precisa olhar o seu e-mail, é uma versão só e está lá armazenada. Então, a informação fica centralizada e disponível 24/7. Outra coisa interessante é que as pessoas já colaboram na vida pessoal, fora da organização, com as mídias sociais e com a tecnologia, muito similar ao portal. E quando ele chega no Senado, ele encontra uma barreira, porque ele não encontra aqui as ferramentas que ele encontra de colaboração lá fora. Então ele começa a ficar limitado na sua colaboração. Os jovens que estão entrando no Senado agora, eles têm uma cabeça diferente. Eles já trabalham como no sistema da colaboração, da rede social. Quando chega aqui, não encontra uma ferramenta similar para colaborar. Então isso também dificulta o processo. E o ideal é que tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, ele encontrasse essa facilidade, né? Esse meu negócio aqui está... Esquece. Pronto, então que ele fosse um profissional colaborativo e que usasse os mesmos mecanismos para facilitar. Então, a gente vai ter aqui o portal e a rede social corporativa. Você tem aqui desse lado o portal com todo o conteúdo e conhecimento gerado, e aqui você tem a página pessoal. Então, no caso aqui, mostrando aqui a minha página na época, quando o sistema estava no ar. Eu tenho várias informações aqui sobre a minha pessoa, os documentos que eu colaborei. Então, isso não são ambientes separados, tá? A rede social corporativa, ela também tem conexão com o conteúdo.
tudo que eu adiciono no conteúdo aqui, depois ele faz referência na minha página pessoal. Então, há uma integração entre os dois mundos. E a ideia é ser uma intranet de colaboração e a rede social corporativa para que haja colaboração. O foco dela é colaboração, a integração das pessoas, o reconhecimento do esforço na geração do conteúdo, a comunicação da geração desse conteúdo, que gera nova colaboração e assim por diante. Isso vira um ciclo. E, o mais importante, todo esse conhecimento está centralizado em um único local. E os elementos de gestão presentes nesse portal é outro aspecto interessante, porque da experiência que eu tive nos 30 anos, eu coloquei esses recursos já trabalhados com a agregação de um conhecimento anterior. Então, a gente teria lá recursos para tratar a estratégia, que seria colocar o planejamento estratégico e a gestão estratégica, usando a metodologia do Balance Scorecard, para que a empresa cresça de forma equilibrada pelas 4 perspectivas principais, né? E para que ela não cresça de forma desbalanceada. E, por último, as pessoas, que é o reconhecimento e a motivação, a rede social corporativa, a capacitação, a gestão do conhecimento, gestão dos talentos. Então, todos esses recursos estão dentro do portal. De alguma forma, o portal ajuda nessa questão. E, dentro do portal, ficam registrados os processos, os projetos, as tarefas. Então, se um servidor receber uma tarefa, você tem um local para registrar essa tarefa. E também as atividades principais de cada profissional que está contribuindo dentro da secretaria. Então, o objetivo é que depois desse portal, que o ambiente fique mais propício à geração do conteúdo. O SharePoint consegue facilitar a organização de projetos, a colaboração de equipes e controle de arquivos e documentos. Tudo de forma simples e eficiente. Imagine esta situação. Júlio inicia um novo projeto e precisa formar a equipe que irá executá-lo. Neste momento, ele cria um ambiente para centralizar o projeto. Ele cria um novo site no SharePoint. Então, quais eram as premissas desse projeto do portal? Era o desenvolvimento sem custos, e a gente conseguiu isso usando uma tecnologia alinhada à infraestrutura do Prodazem, com alguns sistemas da plataforma de autenticação, o AD, o Outlook, Excel, de forma que quem participasse desse portal não ia ter dificuldade de utilizá-lo. A interface tinha que ser amigável e simples, pouca codificação de programas e bastante reutilização de objetos. Uma vez que você, por exemplo, criasse um site de gestão de projetos, você tem um novo projeto, você fala o seguinte: gerar um novo site com base no site anterior de projetos que eu já criei, eu já coloquei toda a minha inteligência na criação daquele site. Eu não preciso criar um novo site. Eu copio o site e ele já sai do mesmo jeito, sem o conteúdo. Então, toda a inteligência utilizada é reutilizada, né? O portal começa por aqui. A homepage, ela tem alguns espaços importantes para dar destaque à comunicação, que é um elemento fundamental da gestão. Todas as ações e as notícias aqui são referentes à secretaria, à equipe, o que aconteceu ali dentro, o que é relevante para aquela equipe. Se isso aqui é o portal da comunicação social, então as notícias que acontecem são relevantes para a equipe da comunicação social. Como é que alguém coloca uma notícia nesse portal? Tem um formulário eletrônico, tudo é automatizado, a ferramenta já tem o workflow embutido, então o responsável pela comunicação, ele faz o upload da imagem,
o título, o subtítulo e o corpo da mensagem, e isso é encaminhado para o diretor da secretaria. Ele recebe um comunicado pelo Outlook, porque o portal é integrado ao Outlook, ele dá um OK e pronto, aparece no site. Ele, inclusive, pode colocar já de antemão a data de vencimento dessa comunicação. Então, quando passar aquela data, essa mensagem some do portal. Tudo automático. Aqui, à esquerda, tem o ambiente de colaboração, que são aquelas áreas de discussão principais que estão acontecendo naquele momento. Já mostra um pouco, sinaliza qual é a estratégia da equipe. Então, isso aqui são links para outras páginas de colaboração, que são as comunidades, que no caso aqui a gente tinha um grupo tratando de um projeto que era central de pauta, de jornalismo, o manual da comunicação e algumas outras coisas importantes, como o organograma atualizado, os macroprocessos da comunicação identificados e os atos normativos que são importantes para o dia a dia da comunicação social. Então, eles acharam que isso aqui é o mais importante e cada área vai encontrar o conteúdo mais importante para esse ambiente de colaboração. Um destaque para as pessoas com seus aniversários. E aqui, de cara, a gente já está sempre mostrando quais são os projetos estratégicos que já estão em andamento. Você clica no nome do projeto, ele vai para a página de colaboração do projeto, e aí você pode saber quem é a equipe, tudo que foi gerado pelaquele grupo. Um fórum de discussão, onde aqui vai discutir questões que são importantes naquele momento. Alguns comunicados que o gestor da secretaria achou importante, ele também adiciona ali, logo nessa página, na homepage. Aqui na homepage também, aqui em cima, tem um menu que vai direto para cada coordenação da secretaria, porque cada coordenação também teria o seu site de colaboração. Então, a gestão estratégica é tão importante que a gente colocou aqui em cima no menu principal. Olha só o tanto de coisa que ele fala sobre a gestão estratégica. Que plano que está sendo utilizado hoje? Se você quiser ver o mapa estratégico desse plano, clica aqui. Se você quer ver o plano estratégico completo, clica aqui, você vai fazer o download do PDF. Você tem os principais projetos que estão acontecendo aqui. E você tem uma biblioteca digital, com todos os recursos de biblioteca digital, aqui para a colaboração das pessoas que estão atuando na gestão estratégica. Além disso, você pode acompanhar os indicadores com as suas medições recentes, o custo financeiro desse portfólio aqui. E alguns links úteis que a equipe também identificou como sendo importante. Também nas páginas você vai encontrar isso aqui. Lembra daquele ranking de conteúdo e pessoas? Aqui é um ranking de conteúdo. As pessoas podem dizer, gostei disso aqui. Também pode dizer, além de dizer que eu gostei, eu vou dizer por que eu gostei e o que é interessante. Então, são as marcas e notas. Pessoal, mais 5 minutinhos e a gente vai abrir para debates, tá? O programa de manual de comunicação aqui é um projeto. Então, agora eu vou mostrar como fica o projeto, né? Um site de projeto. Aqui as informações principais do projeto, o nome, o objetivo, etc. Quem é o gerente, quem é o subgerente, quem é o patrocinador, a data de início, previsto de término, etc. Também uma biblioteca digital. No caso aqui, como eu estou logado aqui, ele mostra as tarefas que foram designadas para mim. Ele já faz esse filtro automático. Então, eu posso entrar na minha tarefa e se eu andei um pouco mais na minha tarefa, eu vou atualizar o grau de conclusão. Tem fórum de discussão, também tem comunicados, os marcos e entregas desse projeto, e aqui a equipe. A gente desde o início, a gente sempre se preocupa com isso, com o reconhecimento das pessoas que estão colaborando. Daqui você clica no nome de qualquer um deles e você vai para a página pessoal deles.
Também tem alguns links úteis. Umas coisas importantes aqui, você tem gráfico de Gantt, se houve mudança no escopo do projeto, você pode registrar. Se tem alguma coisa que precisa ser feita, mas não foi passada para ninguém, tem uma área de pendências, os riscos do projeto, quais foram as dificuldades, os problemas encontrados no meio do caminho, custos de aquisição, contatos, calendário, enfim, vários recursos. Além disso, aqui seria a página de colaboração da secretaria, de cada coordenação. Então, cada coordenação também já diz quem é o gestor, quem é o subgestor, os projetos que estão acontecendo dentro daquela coordenação, quais são os principais processos dessa coordenação, quais são os principais produtos que acontecem ali, que são gerados ali, um fórum de discussão da coordenação e também, de novo, uma repetição dos aniversariantes, os comunicados internos da coordenação e alguns links úteis. Tá? E também cada serviço da coordenação teria sua página de colaboração com recursos similares. Um relatório super importante que todo diretor, quem já foi diretor ou é diretor sabe disso, é aquele famoso relatório de quem faz o quê. Como nesse portal você registra a principal atividade do profissional, todas as tarefas que ele recebeu, que ele executou, todos os projetos que ele participa e todos os processos que ele colabora, então você clicou aqui no caso. Nesse relatório, eu cliquei no nome Fernando e ele listou aqui, olha, as atividades do Fernando. Ele é um assessor, ele está atuando no projeto de gestão estratégica e também nesse projeto setorial, que é a melhoria do processo de documentação lá. E, além disso, ele recebeu uma tarefa de preparar uma apresentação. Então, isso aí, todas as pessoas da secretaria ou da coordenação, você pode fazer um filtro aqui pela coordenação, e cada um deles você clica no nome e aqui aparece o que essas pessoas estão fazendo. Agora eu vou mostrar rapidamente o site pessoal. Que tipo de informação a gente vai encontrar aqui? Primeiro, uma foto, que já leva a busca do Outlook, ou se você quiser, você pode mudar essa foto. Isso aqui, a maioria das informações, ele traz do Outlook. O Prodazem tem feito um esforço muito grande e muito legal de manter dentro do Outlook várias informações sobre as pessoas. Então, tudo isso aqui ele já traz automaticamente. O meu e-mail, clico aqui no e-mail, mando o e-mail para essa pessoa. Eu também posso, dentro desse balão, a qualquer momento, mudar e dizer o que eu estou fazendo nesse momento de relevante. Além disso, eu coloco aqui, pergunte-me sobre. Isso aqui são áreas de conhecimento que eu coloquei, eu achei por bem colocar aqui, que eu conheço um pouco e gostaria de colaborar com as pessoas. Então, no futuro, se eu quiser eu precisar de um especialista em CIAF, por exemplo, que eu coloquei aqui, dizendo que eu conheço, qualquer pessoa do Senado que entrar na página pessoal e colocar aqui localizar pessoas, ele vai trazer e colocar lá CIAF, ele vai trazer todas as pessoas que conhecem de CIAF, todas as pessoas que conhecem sobre gestão do conhecimento e assim por diante, sobre Excel, sobre qualquer coisa. Além disso, mostra o organograma com quem eu trabalho, quem é o meu superior e quem está abaixo de mim. Além disso, as atividades recentes que eu fiz no portal de colaboração. E outras informações que eu vou falar aqui mais para frente. Ele também gera, olha só que legal, lá no Outlook, se vocês forem olhar lá as informações de cada pessoa, lá diz quem é o seu superior. Então o portal, ele automaticamente reconhece essa informação e já monta a árvore e diz, olha, você é esse cara aqui que está no meio, mas o chefe dessa pessoa é esse aqui. As pessoas que estão no mesmo nível dele, que trabalhando com ele no mesmo setor, está aqui, e as pessoas que estão subordinadas a esse gestor. Então ele monta isso aí, rapidamente você tem uma visão gráfica da estrutura que cerca essa pessoa. Aqui são os documentos que eu colaborei
dentro do portal. Então aparece no meu site pessoal isso aqui. Isso aqui é importante porque quando você fizer uma pesquisa e quiser conhecer uma pessoa, você também vai olhar as colaborações que ele fez. Isso vai sinalizar muita coisa. Além disso, você também pode criar sua rede de amigos. O Facebook. Você pode dizer às pessoas que você quer adicionar como amigo. Às vezes a própria ferramenta diz, olha, essa pessoa tem trabalhado com esse mesmo assunto que você está trabalhando, você não quer virar amigo dessa pessoa para colaborar junto, para estreitar o laço? Então esse é outro recurso de integração de equipe. E aqui era uma página só para mostrar todas as informações que você pode adicionar no seu portal pessoal. Vou pular essa parte. Enfim, essa ferramenta é útil em reuniões. Primeiro que você pode registrar a reunião que vai acontecer. As decisões que aconteceram, você já registra no portal. Se alguém, no final dessa reunião, recebeu uma tarefa, também você registra no portal. Então, você tem um acompanhamento da reunião e das decisões. Além disso, o início do projeto. Você vai fazer a história do vídeo, né? Você vai iniciar um projeto, você faz uma pesquisa por pessoas que conhecem aquilo, você entra no site pessoal, vê o perfil dele, e você também vê um histórico da participação dessa pessoa. Aquele relatório de quem faz o quê é muito importante para a gestão, e inclusive na gratificação de desempenho. Lembra aquela gratificação que iam implantar, que depois não implantaram? Uma das maiores dificuldades é o gestor, ao final de um período, ele teria que dizer as atividades e dar uma nota, né, do desempenho da pessoa que está trabalhando da equipe, junto com ele na equipe. Esse portal já teria tudo registrado, você roda o relatório de atividades e ele mostra tudo que a pessoa fez naquele período, ia facilitar muito esse trabalho. Quem participou desse projeto, eu queria aqui fazer um agradecimento, né, que foi um projeto que me fez crescer como profissional, aprendi muito. Foi o Cristiano, o Adriano, da Comunicação Social, o Vitor Aníbal e o Renato Martins, do Prodazem, o Emerson, da Microsoft, o Pedro Enéas, Luiz Flávio, do Prodazem, e o Fernando César Mesquita, que foi o patrocinador. Era isso que eu tinha para falar para vocês. É só um conhecimento que eu obtive, que eu trouxe aqui, colaborei com vocês com uma forma de debate, né? Eu gostaria de ver um portal como esse disponível para que todos nós pudéssemos gerar mais conhecimento e também executar as nossas tarefas com mais facilidade e mais qualidade. Obrigado a todos.